Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor, amém? Amém. Não se incomodem muito se eu ficar trocando de mão toda hora, porque eu sou canhoto, estou acostumado a segurar com a mão esquerda, mas aí vou tentar segurar com a mão direita aqui. Nós estamos aqui na série de mensagens, como o pastor já falou durante o louvor, sobre simplesmente igreja, né? Quantos estavam aqui semana passada? A grande maioria estava aqui. Simplesmente igreja. E hoje a mensagem de hoje, é já a segunda mensagem, o tema é sobre escutar a palavra de Deus. Sobre escutar a palavra de Deus. Ser simplesmente igreja, esse tema simplesmente igreja, é um tema central para nós como igreja. Porque aprendemos a importância das coisas simples no cristianismo. Como, por exemplo, que é o tema da mensagem de hoje, escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus. Esse é um tema central na palavra, esse é um tema central na nossa vida cristã, esse é um tema central onde nós temos que meditar, onde nós temos que focar a nossa atenção, onde nós temos que depositar toda a nossa vida. É um dos centros da vida cristã, é isso, é escutar a palavra. E nós vemos nos evangelhos um dos sermões mais conhecidos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5. E não precisa abrir, mas lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, o versículo 2, ele diz o seguinte, começa dizendo assim, e ele, Jesus, começou a ensiná-los, dizendo. E aí começa a discorrer aquele Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. Então são 2 capítulos onde tem vários ensinamentos de Jesus, que são todos baseados na palavra, todos baseados aqui no Velho Testamento, né, o que era o que eles tinham naquele momento. E aí Jesus, baseado em tudo isso, ele começa a ensinar aquelas pessoas, a ensinar os seus discípulos. Ele se assentou no monte e ali começou a falar, e os discípulos foram entendendo e aprendendo. Então, dentro do Sermão do Monte, tem a oração do Pai Nosso, que é lá no capítulo 6, onde Jesus ele ensina os discípulos a orar. E tantas coisas que Jesus ensina e que é a base de todo o ministério de Jesus, está lá no Sermão do Monte. E Jesus começa a ensinar os discípulos e aquela multidão. Uma coisa interessante é que os textos bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, foram escritos para serem ouvidos. Os textos bíblicos foram escritos para serem ouvidos. E aí você fala, por que, Bruno? Por que foram escritos para serem ouvidos? Porque naquele tempo, a grande maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. Assim como nós aqui, eles não sabiam ler e escrever. Então tinha uma pessoa que lia para que uma congregação inteira pudesse ouvir a palavra de Deus. Então os textos bíblicos, então quando você lê o Velho Testamento, quando Moisés está lá falando as leis, quando está lá falando sobre os 10 mandamentos, todas aquelas coisas, e a gente vai vendo durante todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, a maioria das pessoas que estavam ali, elas não sabiam, provavelmente, né, não sabiam ler. Então, a grande maioria não sabiam ler nem escrever, e poucas pessoas sabiam ler. Então, os textos bíblicos foram feitos para que a gente pudesse ouvir. Então, dessa forma, a gente consegue entender um pouco alguns textos bíblicos, que eu vou citar aqui para vocês. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele diz o quê? Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Então, está no singular. Feliz é aquele que lê, uma pessoa só. E felizes são aqueles que ouvem a palavra. Então, tem mais de uma pessoa. Então, no capítulo 2 do Apocalipse 2, versículo 7, diz também assim, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é aqueles que têm olhos, leem o que o Espírito está escrevendo, mas aqueles que têm ouvidos, ouça, porque alguém estava falando e aquelas pessoas estavam ouvindo. Então, os textos bíblicos foram feitos para que a gente pudesse ouvir muito mais do que ler. E aí a gente consegue entender a importância do tema da mensagem de hoje, que é escutando a palavra, a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. E muito mais do que ouvir, é colocar em prática. O tema da série de mensagens, como a gente já falou, é sobre simplesmente igreja. E aí eu fiquei pensando sobre isso. O que é simplesmente? A palavra simplesmente. O que nós queremos dizer quando nós falamos algo simplesmente?
ela pode ser usada, a palavra simplesmente, pode ser usada para expressar algo o que é, sem complicar nada. É usada para explicar algo o que é, sem explicar nada, simplesmente. Vou dar um exemplo para vocês, que vai ser bem claro e todo mundo vai entender. O São Paulo Futebol Clube é o maior e melhor time do mundo. Amém? É o que é e não tem explicações. Eu não preciso ficar dando explicações, embasamentos de nada. Isso é o que é a verdade. Amém? Eu não preciso explicar, simplesmente é o maior clube de futebol do mundo. E sabe uma das coisas que... Obrigado, André. Sabe uma das coisas que faz parte de simplesmente, dessa frase, simplesmente igreja? É ouvir a palavra, guardar e colocar em prática. Só que a parte de colocar em prática eu não vou falar agora, porque é a mensagem do pastor. A gente vai ficar no ouvir a palavra. Uma das coisas que fazem parte de nós, de sermos simplesmente igreja, é isso. É ouvir a palavra de Deus. Não basta somente ouvir, é preciso colocar ela em prática. E o meu convite nessa noite é para que você ouça a palavra de Deus do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Simplesmente a palavra de Deus. Amém? E eu vou ler um trecho aqui de um livro que eu já li, que é do C.S. Lewis, que é Cristianismo Puro e Simples. Tem um trecho do livro que ele diz assim, ó. Isso é tudo o que há para se dizer sobre o cristianismo. Não há nada mais. É tão fácil confundir-se a esse respeito. É fácil pensar que a igreja possui uma série de objetivos diferentes. A igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristãos. Se ela não estiver fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Deus não se tornou homem para nenhum outro propósito senão esse. Pode-se duvidar até de que o universo todo tenha sido criado para isso. A Bíblia diz que todo o universo foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido nele. O texto aqui diz o quê? A igreja não existe senão para atrair os seres humanos a Cristo e torná-los pequenos cristãos. Isso é simplesmente igreja. A igreja é isso. Nós estamos aqui para que outras pessoas possam também se tornar cristãos. Amém? Amém. Nós estamos aqui para que outros possam também se tornarmos cristãos. Amém? Amém? Esse é o nosso objetivo de vida. Então, se nós não estivermos fazendo isso, como C.S. Lewis fala aqui, as catedrais, o clero, as missões, os sermões, até mesmo a Bíblia, até mesmo a própria Bíblia não passarão de mera perda de tempo. Tudo isso é perda de tempo. Nós cantamos aqui, levantamos a mão, ficamos, oramos. Se o nosso objetivo, o nosso centro da nossa vida não for fazer com que pessoas também conheçam a Cristo, assim como nós, é tudo perca de tempo. É tudo algo, como a Bíblia fala, né? É tudo passageiro, esqueci a palavra agora, mas lá em Eclesiastes fala isso. Então, é tudo passageiro, é tudo como vento, passa e vai embora, e a gente está aqui só perdendo tempo, só perdendo tempo e só perdendo tempo. Mas nós entendemos que isso não é a nossa função, esse não é o nosso objetivo, essa não é a nossa missão não é perder tempo, a nossa missão é ganhar pessoas para Cristo. Mas para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa de tudo, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Na realidade, a primeira coisa de tudo foi semana passada, que a pastora falou sobre o corpo de Cristo, o que é a igreja, sobre o corpo de Cristo. A partir do momento que nós entendemos sobre o que é o corpo de Cristo e que nós fazemos parte desse corpo, agora nós temos que ouvir a palavra de Deus, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida como cristão. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Convido a todos a estarem abertos e receptivos para ouvir a palavra de Deus do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Amém? Abre comigo aí em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio é Velho Testamento. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6. Todos acharam?
Amém? Diz assim, versículo 1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Quem está falando aqui é Moisés. Versículo 2. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Primeira coisa que a gente consegue entender nesse texto, antes disso, é o que está acontecendo aqui. O povo hebreu estava no Egito, era escravo no Egito, e eles foram libertos por Deus através de Moisés para que eles pudessem ir para a terra prometida. Então isso você vê essa história lá em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você vê toda essa história, toda essa caminhada do povo hebreu até a terra prometida. E em Deuteronômio aqui, capítulo 6, eles já estão quase entrando. Estão ali na porta, ali, estão quase chegando ao destino final deles ali. E Deuteronômio serve exatamente para isso, para que eles possam relembrar tudo aquilo que aconteceu. Eles começam a relembrar a lei, começam a relembrar tudo que eles tinham que fazer, o que não tinham que fazer, e assim vai por diante. E aqui o capítulo 6 é um dos mais importantes, se não o mais importante, para o judeu. O capítulo 4 diz assim, 6, versículo 4 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Eles chamam esse versículo de Shema. É algo que é tão importante para eles, que eles ficam sempre repetindo. Isso é algo como se fosse... É algo muito, muito, muito importante para eles. É algo que realmente demonstra que eles são judeus, sabe? É algo bem importante para eles. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o nosso único Senhor. A primeira coisa que a gente consegue entender dentro desse texto é que só existe um único Senhor. Amém? Só existe um único Senhor. E como é que Moisés, que foi quem escreveu o Deuteronômio, como é que Moisés chegou a essa conclusão? Como é que Moisés chegou à conclusão que só existe um único Deus? Aí a gente volta na história um pouquinho, lá em Êxodo, quando Moisés ele nasce, todos conhecem aqui a história de Moisés. Moisés ele nasce e ele é criado pela filha do faraó. Ele é criado pela filha do faraó. E no começo quando ele nasceu ali, ele ficou um tempo com a mãe dele biológica, onde provavelmente a mãe dele ensinou ali as coisas dos judeus, dos hebreus, o Deus dos hebreus. E aí logo depois ele foi para ficar no Egito. E ali também, com certeza, ele teve todo o ensinamento egípcio e com certeza ele também teve contato com os deuses egípcios. E ali Moisés ficou durante muito tempo, 40 anos, Moisés morou ali no Egito. Chega um certo momento, Moisés ele mata um egípcio, porque ele viu o egípcio batendo no hebreu, maltratando o hebreu. E aí ele pega e foge, ele fica com medo e foge para o deserto. Lá no deserto, onde ele encontra a sua esposa, ele se casa, tem 2 filhos e vive a sua vida normal lá. Num certo dia, ele está caminhando para cuidar das ovelhas do seu sogro, Jetro, e aí ele está caminhando e conversando está caminhando e cuidando das ovelhas. Num certo momento ele olha e vê uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele fala: meu Deus, por que aquela árvore está pegando fogo e não se consome? E aí eu vou chegar mais perto. Ele fala para ele: vou chegar mais perto para que eu possa ver o que está acontecendo. E Moisés vai até o local. Ele chega, quando ele está chegando perto, uma voz sai da sarça ardente falando o quê? Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando
É Terra Santa. E ali ele ouve a voz de Deus. E ali eles começam a conversar, Deus começa a conversar com Moisés, e conversando, e aí Deus ele se apresenta a Moisés. Fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho uma missão para você, você vai lá, vai voltar para o Egito e vai tirar meu povo de lá. E aí Moisés ele fala assim, mas como que eu vou lá? Eu vou chegar lá e eles vão me perguntar quem que me enviou. O que eu vou dizer para eles? E aí Deus ele fala de novo, fala o quê? O eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou. Isso é interessante, que provavelmente se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, está escrito esse eu sou, está escrito em letras garrafais, né? E-U-S-O-U, eu sou. Esse eu sou é o próprio nome de Deus. Está lá se você for ver em hebraico, está escrito lá Y-H-W-H. É o nome de Deus, esse é o nome de Deus. O eu sou. É a primeira vez onde Deus está falando o seu nome para alguém. Não tinha se apresentado a Adão, não tinha se apresentado a Noé, não tinha se apresentado a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, nada. Ninguém sabia o nome de Deus. Mas para Moisés, ali Moisés ouve o nome de Deus e Deus falando que eu sou tudo, eu sou, eu estou te enviando. E Moisés, a partir de então, ele tem uma mudança de vida. A gente sabe que logo ali em seguida ele fica ainda ali teimando, mas eu não sei falar e não sei o que e tudo, mas Deus ele vai lá e faz, e ele pega e começa. A partir do momento que ele começa, ele não para mais. Ele é transformado totalmente a vida dele, porque ele ouviu a voz de Deus e ouviu do próprio Deus que ele era o Senhor, que ele era o único Deus. E isso é transformado durante toda a vida dele, que a gente vê nesses 4 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, de Gênesis a Deuteronômio, onde vai contando toda essa história. E é interessante, voltando para nós aqui, porque nós também já ouvimos várias e várias e várias vezes que existe só um único Deus. Amém? Todos nós aqui cremos que existe só um único Deus. Amém? Nós ouvimos em músicas, nós ouvimos de mensagens pregadas aqui, nós ouvimos no GCN, nós ouvimos na EBD, nós ouvimos de tantas e tantas e tantas formas que só existe um único Deus. E o que é que a gente faz com essas informações? O que é que a gente faz com tudo isso que nós ouvimos? O que essas informações de que só existe um único Deus mudou a nossa vida? O que é que isso tem transformado? Na vida de Moisés, foi um divisor de águas. A partir daquele momento, ele começou a realizar milagres, lógico, tudo pela palavra de Deus, mas realizando milagres ali, fez as 10 pragas do Egito, e abriu o Mar Vermelho, e conduziu o povo durante 40 anos no deserto, até chegar ali na entrada da Terra Prometida. Tudo isso baseado na transformação que houve na vida de Moisés, desde o momento que ele ouviu que Deus era o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele disse o próprio nome para Moisés: o eu sou está te enviando. E aí a gente conhece todas essas histórias que eu contei, com certeza todos aqui conhecem essa história, já devem ter escutado várias e várias vezes. Tem um desenho aí que é bastante conhecido, né, que é o Príncipe do Egito, que conta essa história. Quantos aqui já assistiram o Príncipe do Egito? Todo mundo. O Príncipe do Egito conta essa história, então nós já ouvimos de todas as formas possíveis que só existe um único Deus. E o que esse tipo de informação fez na minha vida, fez na sua vida? A nossa vida foi totalmente transformada a partir do momento que nós ouvimos que existe somente um Deus. O que é que a gente precisa para que isso possa se tornar cada vez mais real em nossa vida? Isso é ser simplesmente igreja. É ouvir que existe somente um único Deus. Amém? Ouça a igreja. Só existe um único Senhor. Então, a partir daqui, a gente vai entender o que acontece com o nosso coração, com as nossas vidas, quando nós entendemos e ouvimos que existe somente um Deus. Quando nós ouvimos da palavra, quando nós ouvimos em músicas, quando nós ouvimos em pregações, quando nós mesmos lemos e o próprio Deus fala conosco, o que isso transforma, o que isso muda em nossas vidas. Versículos 5 e 6 diz o seguinte: Versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Como eu disse no primeiro ponto, o que é que nós estamos fazendo com essas informações? O que é que nós estamos fazendo com a informação de que existe somente um único Deus? Versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Tudo que nós ouvimos deve descer ao nosso coração. Tudo que nós ouvimos deve descer ao nosso coração. Mas antes de descer ao nosso coração, ele tem que estar na nossa mente. Então nós ouvimos sobre Deus, isso vai para a nossa mente, para que nós possamos prestar um culto racional a Deus, e aí ele desce para o nosso coração, queimando para que a gente possa agir de uma forma sobrenatural. Amém? Para que isso possa ser um impulso para as nossas vidas, para que a gente possa realmente fazer a obra de Deus acontecer. Essa informação deve estar em nosso coração para que possamos viver o novo de Deus em nossas vidas. A partir do momento em que vivemos daquilo que ouvimos, vivemos das mensagens que o pastor prega aqui na igreja, dos estudos que são feitos no GCN, na EBD, ou até mesmo nas músicas que escutamos, tudo muda. A partir do momento que nós passamos a viver daquilo que ouvimos, a nossa vida muda. Vou repetir, a partir do momento que nós passamos a viver daquilo que nós ouvimos, toda a nossa vida, ela muda. Tudo muda. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós ouvimos, como eu já disse, ele tem que entrar no nosso coração. Eu não só ouço e jogo fora. Eu não só ouço e esqueço. Eu ouço e guardo e desce para o meu coração, e isso gera ação em minha vida. Isso gera ação, ação, ação e ação. O ouvir é muito mais do que um ato, como é a palavra? Um ato inerte, um ato que você não faz nada. O ouvir também tem que gerar ação em nossas vidas. Tem que gerar ação em tudo aquilo que nós fazemos. Não se engane. Só há um único Deus, e é a esse Deus que nós devemos adorar, que nós devemos viver, que nós devemos nos mover, que nós devemos crescer, que nós devemos nos fundamentar, dar frutos e entregar a nossa vida. É a esse Deus que nós devemos fazer. É a esse Deus que nós devemos devotar toda a nossa vida. Porque só existe um único Deus. Eu ouvi que existe um único Deus. Isso queimou em meu coração. Isso criou raízes dentro do meu coração. E agora eu tenho que me mover por isso. Eu tenho que viver para isso. Eu tenho que transformar a minha vida por isso. Eu tenho que dar frutos disso. E eu tenho que entregar a minha vida por completo. Porque um dia eu ouvi a mensagem de Deus. Um dia eu ouvi que Jesus morreu na cruz para me salvar. Um dia eu ouvi que Deus vai nos buscar, porque Ele disse que vai buscar, a gente cantou aqui, Ele vem, nós estamos cantando, nós estamos falando, e isso tem que gerar em nossos corações algo que transforma vidas, isso tem que gerar em nosso coração algo que transforma a minha vida, para que eu possa transformar a vida de outras pessoas. O ouvir tem que também descer para o nosso coração, amém? O ouvir também é ensinar. Versículo 7 diz o quê? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse texto aqui do capítulo 6 de Deuteronômio, Moisés está falando para aquelas pessoas, e aquelas pessoas tinham seus filhos. É algo muito natural também para que a gente possa entender como é que essas histórias foram passando de geração em geração. Foram passando, contando. O seu pai contava para o seu filho crescia, contava para o seu outro filho, e aí ia passando de geração em geração. Isso desde sempre. Nós só temos, por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles ficavam contando essas histórias de Jesus, até que chegou na nossa mão escrito, porque essas histórias são contadas, e aqui Moisés está dando um direcionamento para o povo,
ensine as crianças, ensine os seus filhos com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ouvir também é ensinar. Como eu disse, quando nós ouvimos que existe somente um único Deus, essa informação primeiro ela tem que ir para a nossa mente, para depois ir para o nosso coração. A partir do momento que ela vai para o coração, eu falei o quê? Que ela gera uma ação. E essa ação é que eu tenho que ensinar o próximo. Eu tenho que passar essa informação para o outro. Não adianta vivermos um cristianismo em que só recebemos e não passamos nada adiante. Não adianta vivermos um cristianismo em que só recebemos e não passamos nada adiante. Devemos viver um cristianismo de verdade, um cristianismo que ensina. Nós ensinamos e também podemos servir como um canal de bênçãos para outras pessoas que necessitam da palavra de Deus e do que eles têm para essas vidas. Nós precisamos ensinar uns aos outros. Eu não preciso ser um pastor para poder ensinar os outros. Eu preciso ser um cristão. Eu preciso ser alguém que conheceu e ouviu a palavra de Deus e ouviu que existe somente um único Deus. E eu estou plenamente capacitado através do Espírito Santo para poder falar para as outras pessoas. Porque eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser um bispo, eu não preciso ser um apóstolo, não, eu preciso ser um cristão. E todos nós aqui dentro temos essa missão, de ensinar aos outros, porque um dia nós ouvimos de alguém, amém? Ouvir também traz conhecimento, e esse conhecimento nós devemos compartilhar. E por último, ouvir também é se lembrar. Ouvir também é se lembrar. Versículo 8 diz o quê? Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma vez eu ouvi uma frase que é assim: um cristão, ele não precisa ser ensinado, ele precisa ser lembrado. Um cristão, ele não precisa ser ensinado, ele precisa ser lembrado. Sabe por quê? Porque nós somos craques em esquecer as coisas que Deus manda. A gente é craque em esquecer tudo aquilo que Deus fala. Não sei vocês, mas por exemplo, no GCN lá em casa, toda vez que a gente vai começar, eu pego e pergunto: quantos aqui lembram da mensagem? Aí alguém fala: eu lembro disso, lembro daquilo, tudo. Mas a gente, às vezes, tem gente que fala: não lembro de nada, já esqueci, ou não vi, porque nós somos craques nisso, a gente esquece. Eu estou aqui pregando, mas vai passar amanhã, depois de amanhã, terça, quarta, quinta-feira, você já nem sabe mais o que eu preguei. Porque nós somos craques em esquecer as coisas, nós esquecemos mesmo. Ouvir, mas o esquecimento nos traz vários problemas. O esquecimento nos traz vários problemas. Porque o esquecimento, ele faz com que a gente cometa pecados. O esquecimento faz com que a gente realmente se esqueça do próprio Deus. E aí, como o pastor diz, o caldo entorna. Ouvir também é se lembrar. As palavras do Senhor devem entrar por um ouvido, as palavras do Senhor não devem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Como eu disse, as palavras do Senhor, elas devem entrar e ir para a mente e para o nosso coração. E aí, a palavra de Deus diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A importância de nós guardarmos, de nós nos lembrarmos de tudo aquilo que nós ouvimos é extremamente importante para a nossa vida cristã, porque senão nós nos esquecemos e quando a gente se esquece, a gente faz cada coisa errada, a gente faz cada burrada, a gente dá cabeçada na parede, porque a gente esquece. Como foi dito, é necessário que aquilo que estamos escutando deve descer ao nosso coração. Assim surgirá o efeito necessário em nossa vida. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, no momento certo, será lembrado pelo nosso coração e saberemos o que Deus faria em nosso lugar. Quando nós ouvimos, nós temos que nos lembrar. Como eu disse, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos porque eles se lembraram detalhadamente das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus falava,
de tudo aquilo que aconteceu, eles se lembravam. E aí eles começavam a contar para os outros. A pregação dos apóstolos era exatamente isso. Eles contavam sobre Jesus, eles contavam, eles falavam. E aí, de tanto falar, eles não se esqueciam. Não, porque uma vez Jesus, ele curou uma mulher que tinha o fluxo de sangue. Jesus, ele ressuscitou Lázaro. Jesus fez multiplicação de pães e peixes. Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Jesus, o sermão da montanha, e ele vai e detalha o sermão da montanha. Jesus falou isso, falou aquilo, falou isso. Ensinou a gente a orar e tudo. Porque eles se lembravam, eles ouviram e eles se lembravam. Eles ouviram e eles se lembravam. Nós temos que fazer esse mesmo exercício. Ouvir e se lembrar. Porque no momento de dor e sofrimento, a palavra de Deus, ela serve como? Como o quê? Refúgio. Como algo que conforta os nossos corações. A palavra de Deus, ela vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus é. Simplesmente é. Um Deus amoroso, um Deus que não poupou esforços para morrer em nosso lugar. É isso que a palavra de Deus vai fazer. E aí você pode falar, Bruno, então quer dizer que eu tenho que decorar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Não, não é preciso. É importante também você saber alguns versículos de cor. Mas você não precisa saber o versículo. Mas se você souber o que é mais importante, que é Jesus Cristo, como Filho de Deus, morrendo em nosso lugar, isso já vai te livrar de várias coisas. Isso já vai te afastar de vários pecados. Mas se você sabe os versículos, nos momentos de tentação, nos momentos que o diabo vai querer tentar a sua vida, você consegue rebater a ele. O pastor pregou quinta-feira sobre Jesus, que foi levado pelo Espírito lá para o deserto para ser tentado. E ali Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo. E ali na tentação, o diabo usa da palavra para poder tentar Jesus. E Jesus faz o quê? Rebate com a palavra. Se Jesus não soubesse da palavra, ficaria um pouco mais difícil. Mas Jesus, ele guardou a palavra no seu coração, e é por isso que ele conseguia rebater as palavras de Satanás, conseguia rebater as palavras do diabo, e ali ele sai vencedor, porque a palavra de Deus, ela nos dá forças e armas para que a gente possa vencer as lutas e as dificuldades que o inimigo quer colocar em nossas vidas. Então, o ouvir também é se lembrar. Quando ele fala, o versículo 5 e 6, para que a gente possa amarrar, o versículo 8 diz, amarre-os como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que Moisés está querendo dizer para nós? O que ele quer passar de ensinamento? Por que ele está falando para a gente amarrar as coisas como um sinal no braço, escrever no batente da porta? O que ele quer falar para nós com isso? Significa que ele quer que nos lembremos de tudo em todo lugar que estivermos. Nós temos que nos lembrar de tudo em todo o lugar que nós estivermos. Quando sairmos de casa, lembre-se do Senhor. Quando estivermos chegando em casa, lembre-se do Senhor. E quando olhar para o espelho, lembre-se do Senhor. Quando nós estivermos saindo de casa, você se lembra do Senhor, você se levanta e fala, Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado. No GCN a gente tem falado bastante sobre isso, para que a gente possa ter o coração grato por Deus, grato a Deus pela vida que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado em nossa vida. Então, e às vezes a gente esquece que o simples... Eu estava comentando, só vou abrir um parênteses aqui. Eu estava comentando como eu quebrei o braço, a mão. Algumas coisas que a gente faz, que a gente nem pensa para fazer, é algo importante. Por exemplo, amarrar o cardaço do sapato. Quem está amarrando no cardaço é a Mari. Porque eu não consigo amarrar o cardaço. Mas é algo tão que a gente faz, que a gente nem pensa para fazer. Quem está aí, que não quebrou o braço, consegue amarrar e você nem consegue, você nem pensa para isso. Você faz as coisas numa naturalidade que você nem pensa para fazer. Mas tudo isso que nós fazemos é pela graça de Deus. Então, no GCN a gente tem sempre falado isso, para que a gente possa lembrar das pequenas coisas, porque o simples fato da gente abrir o olho e respirar é a graça de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que nos lembrar dele nesse momento e agradecer a ele por mais uma oportunidade de nós estarmos vivos e podemos trabalhar, viver e fazer acontecer, tudo para a graça, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Então, nos pequenos detalhes que você possa se lembrar de Deus. Quando sair, quando chegar em casa também. Porque você passa o dia inteiro
e Deus te guardou durante o dia inteiro, e quando você chega em casa, você agradeça a Deus também. E quando você olhar para o espelho, você também lembre-se do Senhor. E aí eu fiquei pensando, por que olhar o espelho, né? Por que eu olhar o espelho eu tenho que me lembrar do Senhor? Porque quando eu olho para o espelho, eu vejo quem eu sou de verdade. Sem Jesus, quem eu sou de verdade? Aquele lá é o Bruno. E aí você começa a ver, mas não. Agora o Bruno não é mais essa pessoa, porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo, amém? Então o Bruno que fazia aquelas coisas não faz mais. Então eu olho para o espelho e falo, esse Bruno vai ficar aí, porque eu vou para lá, porque Deus ele me deu uma nova vida, e eu posso viver, e eu devo viver conforme Ele fez para que eu possa andar por esse mundo e levar o Evangelho para toda criatura. É isso que nós devemos fazer. Quando eu olhar o espelho, você fala, o homem velho vai ficar para trás, o homem anterior vai ficar para trás. Agora eu sou uma nova criatura, e esse homem aqui, ele se lembra de Deus ao sair de casa, ao voltar para casa, ao fazer o que você for fazer durante o seu dia, que você se lembre do seu Deus. Amém? Ouvir a palavra também é se lembrar. O ato de escutar a palavra nos faz estar mais perto do Senhor. Quando ouvimos e essa palavra sobe para a nossa mente como entendimento e depois desce para o nosso coração, iremos nos lembrar de tudo o que Deus está falando. De tudo o que ouvimos, seremos capazes de ensinar aos outros a palavra do Senhor. Assim como diz o maior mandamento para nós como cristãos, que está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar e obedecer tudo aquilo que eu ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando nós ouvimos que existe somente um Deus, isso entra na nossa mente, desce para o nosso coração, gera uma ação em nossas vidas, e aí nós podemos, tudo aquilo que nós ouvimos, isso também nos faz lembrar de Deus, isso também nós temos que ensinar às outras pessoas, e nós podemos cumprir o propósito de Deus, e a missão de Deus que Ele depositou não na vida do pastor Alexandre, mas na vida de todos nós que somos cristãos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ir, batizar e ensinar. Ir, batizar e ensinar. Como eu disse no começo lá do livro de C.S. Lewis, se nós não estivermos fazendo isso, é só perca de tempo. Ir, ensinar e batizar. Ir, ensinar e batizar. Ouvindo a palavra eu consigo ir, ouvindo a palavra eu consigo ensinar, e ouvindo a palavra eu consigo batizar, ouvindo a palavra eu consigo exercer o papel de cristão na terra, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Amém? É assim que Ele diz, e é assim que Ele nos ordena, e é por isso que nós devemos fazer também. Devemos colocar isso em prática, porque tudo aquilo que ouvimos não serve somente para nós, mas serve para abençoar a vida do outro. Então, ao ouvir a palavra do Senhor, que você possa ter isso em seu coração. Só há um único Senhor. Amém? A partir do momento que ouvimos que só existe um único Senhor, da própria palavra e dos testemunhos que ela nos ensina, essa informação vai subir para a nossa mente, descer para o nosso coração, para que possamos ensinar aos outros, e ao mesmo tempo que ensinamos, também lembraremos de não pecar contra Deus. O ouvir a palavra é exatamente isso. Eu falei no começo que simplesmente é aquilo que é o que é e ponto final. Isso é ser igreja, simplesmente igreja é isso. Ouvir a palavra. E ponto final. Eu tenho que ouvir a palavra, e nesse ouvir existe várias coisas que nós já falamos aqui nessa noite. Que você possa colocar isso em prática, que seu coração possa estar sensível a isso, que o Espírito Santo possa se mover na sua vida durante essa semana, para que você possa colocar esse mandamento de Jesus em prática, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Gostaria de pedir para que os irmãos pudessem ficar em pé.
Você ouviu que escutar a palavra é muito mais do que você simplesmente vir à igreja. Muito mais do que você vir, se assentar e deixar com que algumas coisas que o Bruno falou caia sobre a sua cabeça, e quando você sai desse prédio, você esquece de tudo que se foi tratado. Ouvir a palavra é permitir com que essa palavra, escutar a palavra, é permitir com que ela caia no teu coração, causando transformação, causando mudança, causando novo agir. A igreja tem, enquanto o Bruno estava pregando, a minha cabeça estava fervilhando, porque a igreja do dia de hoje, a igreja contemporânea, ela é menos impactante do que a igreja de ontem. Por quê, pastor? Por que ela é menos impactante? Porque talvez uma das coisas que esteja faltando para a igreja é essa manifestação do escutar a palavra do Senhor. É de poder vivê-la. E que nós possamos entender. Isso é simplesmente igreja, irmãos. Mais do que receber grandes bênçãos, mais do que receber casa, carro, emprego e qualquer outra coisa que você queira, a palavra é a maior riqueza que você pode receber no teu coração. A palavra é uma riqueza profunda e transformadora. Então ouça o que a palavra tem para você. Pesquisa nela. Eu gosto muito do termo da palavra da Bíblia quando diz encuca na cabeça das crianças. Trata ali, ó. Ensina. E quando ela não quiser mais, ensina de novo, porque ela é transformadora. E isso é extremamente importante. É difícil? É dificílimo, é cansativo, porque você faz regra de vida, e regras às vezes, por muitas vezes, são chatas, mas é tão importante, é tão transformador, causa tanta diferença em nossas vidas. Escute a palavra de Deus, para que sejamos simplesmente igreja do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero te louvar por essa palavra e por essa série, na qual o Senhor tem nos permitido passear por ela, na qual o Senhor tem nos permitido aprender sobre o que é ser simplesmente igreja. Aprendemos sobre o corpo, aprendemos a importância de escutar essa palavra, na qual o Senhor ensinou, como o Bruno nos falou muito bem. A palavra era transmitida de geração em geração, da sua fidelidade, do seu conhecimento, daquilo que esses homens se propuseram a transmitir com fidelidade, porque além de ouvir, eles guardavam. E eu quero pedir, ó Pai, que nós sejamos essa igreja que tem a palavra como bússola, lâmpada, como aquele que dirige, como aquele que nos conduz, como aquele que nos alimenta, como aquele que nos dá abrigo. A palavra é poderosa, é inspiradora, é transformadora. Queremos, ó Pai, ter a palavra como fonte do Senhor, para encontrarmos o Senhor e caminharmos com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que essa mensagem seja um grande desafio em nossos corações, de vivermos o Senhor e amarmos a Tua palavra todos os dias. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar 2 minutinhos, queridos? Eu quero chamar a Alice